Era uma vez, numa terra distante chamada Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal. Jó era abençoado com riquezas, saúde e uma família amorosa. Tinha 7 filhos e 3 filhas, além de grandes rebanhos de ovelhas, camelos e bois. Um dia os anjos se reuniram perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás se ele tinha notado o servo Jó, um homem íntegro e temente a Deus. Satanás respondeu, alegando que Jó era íntegro apenas porque Deus o abençoara abundantemente. Satanás desafiou Deus dizendo que, se Jó fosse privado de suas bênçãos, amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas não permitiu que lhe tirasse a vida. Num único dia, mensageiros chegaram trazendo notícias devastadoras para Jó. Seus rebanhos foram saqueados, seus servos mortos, e até mesmo seus filhos e filhas foram mortos quando uma tempestade destruiu a casa onde estavam reunidos. Jó, apesar de sua dor, caiu no chão e adorou a Deus, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, não satisfeito, argumentou que Jó permaneceria fiel porque ainda tinha sua saúde. Deus permitiu então que Satanás afligisse o corpo de Jó, cobrindo-o de feridas dolorosas. Jó sentou-se numa cinza, raspando-se com cacos de potes para aliviar o desconforto. Mesmo nessa condição extrema, Jó não amaldiçoou a Deus. Sua esposa sugeriu que ele o fizesse, mas Jó respondeu: Aceitaríamos o bem dado por Deus, por que não aceitaríamos o mal? 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam da aflição de Jó e vieram consolá-lo. No início, eles se sentaram em silêncio, compartilhando a dor do amigo. No entanto, quando Jó começou a expressar sua angústia e questionar a Deus, os amigos começaram a argumentar que Jó devia ter feito algo para merecer tal sofrimento. Jó defendeu sua inocência, mas o debate entre Jó e seus amigos continuou, tornando-se mais intenso a cada dia. Jó clamou a Deus por respostas, questionando por que o justo sofria tanto. Finalmente, Deus falou com Jó do meio de um redemoinho. Ele não respondeu diretamente às perguntas de Jó, mas revelou a grandeza de sua criação e a sabedoria incompreensível que guia o universo. Deus também repreendeu os amigos de Jó por falarem sem conhecimento. Ao ouvir as palavras de Deus, Jó reconheceu sua pequenez diante da grandiosidade divina. Ele se arrependeu de ter questionado a Deus, e no final, Deus restaurou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes. Jó viveu muitos anos após esse período, testemunhando a fidelidade e a bondade de Deus. Assim, a história de Jó é um testemunho da paciência, fé e perseverança diante das provações mais difíceis, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a confiança em Deus pode conduzir a uma restauração abundante.